verdadeiramente temos que considerar e validar a nossa gratidão ao Senhor Deus, já iniciando o nosso tempo para a preleção, pregação da palavra, porque vindo de um período de dias de um calor mais intenso, foi interessante a oração da irmã Ticaco nessa manhã. Se o Senhor mandar chuva, a gente acha bom. Sempre havendo a chuva se manifestando, há uma mudança também na temperatura. E havia previsão de uma frente fria. Deus mandou a chuva e eu fiquei pensando, Senhor, vindo a chuva, alguns terão dificuldade para chegar para o culto, mas percebo que a maioria aqui, Deus já faz muito tempo nos dando recursos, a condição para estarmos aqui hoje à noite. Um ou outro irmão mais longe, uma chuva mais intensa num lugar do que outro, isso dá às vezes a não condição para a pessoa chegar, mas todos que vieram motorizados, não é isso? Você veio, ninguém veio debaixo da chuva para cá, não é? Veio de uma forma que Deus deu o recurso para você chegar, e Deus é o que cobre os céus de nuvens, o que prepara a chuva para a terra, e o que faz produzir ervas sobre os montes. Eu sei que nós estamos vivendo uns dias diferentes, de aquecimento, de um calor mais intenso, mas ainda assim, temos linha direta com o Senhor, podemos orar, e Ele, sendo da vontade dEle, ou vai nos dar condição para suportarmos, ou então Ele vai trazer o refrigério. Se o fogo criado por Deus tem a missão de queimar, e só o faz se Deus permitir. Vocês me entendem? A fornalha de fogo ardente tinha a missão, aquele instrumento criado para execução, mas os que lá foram lançados, Sadraque, Mesaque e Abednego, sabiam perfeitamente que, sendo servos do Senhor Deus, o Deus vivo e verdadeiro, jamais era do agrado de Deus vê-los curvando-se perante qualquer ídolo da Babilônia. Então a resposta deles, dos jovens, os três, para o rei: não iremos nos curvar. Estavam prontos a entregar suas vidas em favor do testemunho de um Deus que eles serviam, que era poderoso se quisesse livrá-los. Mas se Deus não os livrasse da fornalha de fogo ardente, sentenciados a pena de morte, morrendo, não iriam se curvar perante ídolo algum. Mas Deus tinha um plano: vocês caminharão dentro da fornalha de fogo ardente. Quem os lançou morreu, mas eles não. E o rei, na sua visão, viu 4, e tamanho espanto sobre o rei Nabucodonosor. Era Deus tratando com ele, e Sadraque, Mesaque e Abednego apenas instrumentos. Entenda, eu e você somos também instrumentos nas mãos do Deus vivo e verdadeiro, numa missão que é dele para nós, no reino dele. Bom, não fique com medo do aquecimento, do calor imenso, intenso. Lembre-se, Deus está no controle. Ele domina, é o Deus que domina sobre tudo. É a nossa mensagem, é o Salmo 103, o Deus que estabeleceu o seu trono nos céus, que o seu reino domina sobre tudo. Vamos a esse texto da palavra. Eu gosto de ler todo o texto, o salmo que Deus entregou ao seu servo Davi, já faz muito tempo,
Mas a palavra de Deus, no Salmo 119, versículo 89, para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece nos céus. Amém? Então lá no Salmo 103, juntos estamos? Não sei quem, além de nós aqui, vai estar conosco nesse momento, nos acompanhando, mas por uma razão tal, onde você está, não estando na sua igreja local e ficando conosco, entendemos, Deus irá falar com você também. Salmo 103, vamos colocar em pé, eu vou ler até o versículo 22. Nós fizemos a semana passada a introdução e hoje vamos para as duas importantes considerações, e eu quero crer, nós iremos concluir o Salmo 103. Palavra de Deus, versículo 1. Fixem os seus olhos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez conhecer os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Assim como está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido. Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade e até a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprir. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo a voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus que executais a sua vontade. Bendizei ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Vamos orar nesse momento. Graças a Deus, Deus abençoe a leitura da sua palavra e nos dê a graça de nos familiarizarmos cada vez mais com esta porção da palavra de Deus. Obrigado, Deus Altíssimo, pelo dia que o Senhor tem nos dado. Este é o dia que fez o Senhor. E sempre quando mencionamos esta expressão vinda da poesia do livro dos Salmos, sempre já vem diante de nós o desafio, além do fato deste dia ser o dia que fez o Senhor, é um desafio para nós. Alegremo-nos e regozijemos no Senhor. Obrigado, Deus, por tudo quanto, vindo da providência do Senhor para conosco, temos alcançado neste dia que o Senhor fez. De escola bíblica dominical pela manhã,
agora a reunião à noite, o culto de adoração e louvor. Estamos sempre desejando que dos louvores ao momento da pregação, sejamos colocados debaixo da obra do Senhor. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, com liberdade, mova nos nossos corações, dos irmãos aqui e amados, como também de todos quantos pela transmissão, onde quer que estejam, se tiver interesse, estarão participando conosco. Temos este veículo, temos a mídia, temos a transmissão. Abençoe, ó Deus, essa transmissão e use-a para a Tua honra e glória. Fala conosco hoje à noite, ó Deus. É sobre o Senhor que queremos ter uma compreensão melhor do que já temos até agora alcançado. E oramos no nome de Jesus. Amém. Ainda que as obras e feitos que estabelecem a inteligência e as habilidades humanas que Deus trouxe ao conhecimento dos homens e nas obras que realizam, tanto nos impressionam. Davi, na composição dada a ele por Deus, entregada a ele por Deus, o Salmo 103, ele apresenta para nós considerações, características, qualidades de Deus que muito nos impressionam e nos levam, e como resultado, podemos bendizer ao Senhor. Amém? Bendizer ao Senhor. Primeira delas que eu mencionei para você, a misericórdia de Deus que nos redimiu da perdição. No versículo 4, redime a tua vida da perdição e te coroa de peregrinidade e de misericórdia. Depois estabelecemos o perdão de Deus. Verdadeiramente, o pecador, vindo ao conhecimento de Cristo Jesus como Senhor e Salvador, clamando o perdão dos seus pecados, Deus é quem perdoa, é quem perdoa todas as nossas iniquidades, e na ação do pecado sara todas as nossas enfermidades. Do perdão falamos da justiça, a justiça de um Deus que é justo. Ele faz justiça e juízo a todos os oprimidos. E a última característica nós começamos a semana passada, características de Deus que tanto nos beneficiam. A última delas, o domínio de Deus, o Deus que domina sobre tudo. Já de imediato eu mencionei para você semana passada, destacando no versículo 19, um fato absolutamente indiscutível. Há um rei, existe um rei e um reino que se estende por todos os lugares. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Senhor, expressão frequentemente usada nas Escrituras, destacando claramente a soberania de Deus. Aquela soberania, Senhor, que leva-nos a entender que Deus reina, que Deus governa com poder absoluto sobre tudo e sobre todos. Amém? Sobre tudo e sobre todos. Davi, no seu louvor, na sua oração, ele disse: Tua é, Senhor. A palavra Senhor vai aparecer várias vezes no texto de 1 Crônicas 29, do versículo 11 ao versículo 12. Tua é, Senhor, a magnificência, e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus
e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre todos. Tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão há o engrandecer, dar força a tudo. Tua é, Senhor, Senhor, o soberano, Deus, o Senhor. E Davi coloca aqui: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta num trono de santidade, separação total, absolutamente total do pecado, num trono de pureza. Ele está reinando sobre as nações. Salmo 47, versículo 8. E então, só trazendo para você da semana passada para agora, e agora, o domínio de Deus, porque Deus domina sobre tudo, nós vamos considerar, porque o domínio de Deus destaca duas considerações. Destaca a excelência da natureza de Deus e sua excelência na criação. Este fato nós vamos considerar: a excelência da natureza de Deus e a sua excelência na criação. Então, o domínio destaca a excelência da natureza de Deus. O intelecto superior de Deus e a sua perfeição moral o capacitam, dá a Deus a condição de exercer o domínio de forma única. Ele é o único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 15. Ele é único. Isaías 46, versículo 9 e 10, Deus diz: eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Marque isso. O nosso Deus é único, e farei toda a minha vontade. Isaías 46, versículo 9 e 10. O domínio de Deus destaca a excelência da sua natureza. Único. Ainda que pessoas tentem te convencer: tem deuses, o Deus que eu sirvo é assim. Não, só há um Deus. 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. É único. A excelência da natureza de Deus é único. Além de ser único, o domínio de Deus, além de ser único, ele é também independente. Deus não precisa da permissão nenhuma para ser Deus. Não há um governo acima dele, pois nada e ninguém é superior a ele. Ele reina, tem um domínio independente. Não presta contas para ninguém. Imaginar em João 10:30, Jesus dizendo: eu e o Pai somos um. Já pensou naquele dia da eternidade, quando você fitar o Salvador, o Senhor Jesus, o Deus Filho? Paulo disse: aprove a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Que privilégio meu e seu, relacionarmos, conhecermos Deus, o Deus que é único, destacando a excelência da sua natureza, independente.
Deus não está sob o domínio de ninguém, Ele não tem superior a quem deva responder, não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? Daniel capítulo 4, versículo 35, Daniel fez ecoar essas palavras perante o rei do reino dos homens, Nabucodonosor, para que ele entendesse que havia um rei que tem o domínio sobre o reino dos homens, o Deus Altíssimo, o Senhor Altíssimo. Não há ninguém que possa estorvar a sua mão, atrapalhar os seus planos, impedir o seu agir. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replica? Porventura a coisa formada poderá dizer, ou a coisa formada dirá que formou, porque me fizeste assim? Você vai discutir com Deus porque Ele fez você assim? Porque eu e você temos um tipo de cabelo, cor da pele? Não dá, não é verdade? Te criou da maneira que criou, e você e eu somos a obra-prima da criação de Deus. É o Deus que nos conhece. Fui formado de modo maravilhoso, tão terrível. Eu te louvarei. Davi no Salmo 139, Davi não tinha problema se tiver em algum momento de autoaceitação. Ele muito bem sabia que ele era uma obra-prima da criação de Deus e deveria regozijar-se. Deus nos formou. Ele vai usar o exemplo, esse texto que eu mencionei para você, é Romanos capítulo 9, versículo 20. 9 e 20 de Romanos. Não dá para discutir com Deus. Ele é, na excelência da sua natureza, Ele é único, Ele é independente. Tem mais. Ele é o Deus, na sua natureza Ele é absoluto. A sua autoridade é ilimitada. Propriamente falando, o termo Senhor só se aplica a Ele. Todos os outros senhores estão sujeitos, estão submissos àquele que é o Senhor dos senhores. Ele é absoluto, reina, governa com poder absoluto, excelência da natureza, único, independente, absoluto. Tem mais um item da natureza, da excelência da natureza do Senhor Deus. O domínio de Deus faz destacar a excelência da sua natureza. Nós já ficamos impressionados, é único, independente, absoluto. Mas essa outra consideração, ela é também de uma excelência imensa. O domínio de Deus, além de ser único, independente, absoluto, Ele é eterno. Ela captou. No momento tão rápido e instantâneo, aquele efeito de uma só carne, não é assim? O Ernesto gostou, não é, Ernesto? O efeito de uma só carne chegou mais rápido para ela. Efeito casal, marido e mulher. O domínio de Deus é eterno. Lá no Salmo 29, 10, a Bíblia diz, poeticamente falando, o salmista diz que o Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente, sem
fim. Por todo o tempo. Lamentações capítulo 5, versículo 19. Tu, Senhor, permaneces eternamente, e o teu trono subsiste de geração em geração. Em outras palavras, o governo de Deus nunca foi interrompido. De vez em quando a nossa energia da CPFL, que é aqui, a companhia que cuida, sofre interrupção, não é assim? Alguma coisa acontece e a energia sofre interrupção. Até a internet, de vez em quando, sofre interrupção. Então nós entendemos de interrupção. Mas o governo de Deus nunca foi interrompido e nunca será interrompido. Está em plena ação. Eu e você temos consciência disso, não temos? Estar aqui é compromisso, é comprometimento. Louvar, bendizer, aquele que na sua natureza, no seu domínio, destacando a excelência, único, independente, absoluto, eterno. E há, certamente, dentre tantos textos da palavra, há outros textos também mencionando isso. Este, via de regra, colocamos para os irmãos. O Deus que eu e você nos prostramos, o Deus desta Bíblia, que é a palavra dele, rejeitada e por muitos ridicularizada, e buscando provas humanas, é a palavra que para sempre permanecerá, para sempre. Nada poderá destruí-la, acabar com a palavra de Deus. E qualquer pessoa tomando admoestação em ler a palavra de Deus, em estudar, Deus jamais brincou e brincará e nem brinca de pique, de esconde com ninguém. O nosso Deus, ele se revela, ele se mostra, ele é o Deus do desvendamento, do descobrimento. Ele quer ser conhecido. Davi escreveu: fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Da natureza, vamos falar da excelência do domínio na criação. Eu estou aqui me segurando com algumas observações que eu passei a semana inteira fixando o meu pensamento. Já que todas as coisas foram criadas por Deus, então o que Deus é na criação? É aquilo que eu falei para você, que estabelece a soberania de Deus. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Deus é o Senhor de todas elas, todas as coisas que foram criadas. Ele domina sobre tudo que foi criado. A palavra, sobre a criação, qualquer palavra que Deus estabeleceu sobre a criação, ela se cumpre. Você quer ver um fato interessante? Quando Deus, no desfecho da criação, Deus criou o homem, e Deus deu ao homem, a palavra de Deus falou com o homem: olha, você vai exercer o domínio sobre toda a criação, os animais, tudo, aves. Deus colocou debaixo do domínio do homem. Ou seja, toda a criação sujeita ao homem. Por isso que o domador, anos atrás acontecia assim, quando você ia ao circo, e você viu o domador ali com o elefante ou com o leão, tirava da jaula, irmãos, o leão. E tudo quanto o domador
ordenava, o leão sujeitava. É claro que o domador tinha um treinamento para isso, que eu não tinha. Mas, acima do domador ter essa condição, Deus deu ao homem essa condição: domar os animais. Os animais sujeitam, eles têm medo do ser humano. O apóstolo Paulo, quando estava pregando em Atenas, e ele tem que mencionar sobre Deus, lá no capítulo 17 de Atos, versículo 24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, tudo, sendo Senhor do céu e da terra. Ele estabeleceu o domínio de Deus e mostrou que esse Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele domina sobre tudo, céu e terra. E algumas pessoas pensam que Deus está no seu trono de glória e não está ciente do que está acontecendo na terra. Claro que está ciente. Antes mesmo que chegássemos ao ano que nós estamos vivendo, Deus, Ele enxerga o futuro, Ele vê o futuro, já colocou na sua palavra. Nós já temos na Bíblia, profeticamente falando, os acontecimentos do tempo que nós estamos agora vivendo e posterior a esse tempo. Tanto é que nós já estamos esperando, os sinais estão se confirmando, e Deus, que é o Deus de verdade, está no seu trono e no controle. Nada age sem a sua permissão. E Deus é livre em seu domínio sobre todas as coisas. Ele foi livre na criação para fazer tudo o que desejou. Ele foi criando. Você lê em Gênesis. Algumas pessoas pensam assim: Deus criou, mas foi através de uma explosão. Não! Entenda, pela palavra. Falou Deus falou, haja luz, e houve luz. É pela palavra. Basta uma palavra. Jesus Cristo muito bem demonstrou isso. Tinha poder sobre os efeitos da natureza. Quando ele convidou os discípulos para navegarem para o outro lado do lago e obedecendo a ordem de Jesus, todos eles animados, vamos navegar para o outro lado. Mas aí Jesus estava descansando, dormindo no barco, veio uma tempestade de ventos, e eles apavorados, acordam Jesus: mestre, acorda que perecemos. E a Bíblia diz, lá em Lucas 8, que Jesus repreendeu o vento, o mar acalmou, a ponto deles perguntarem: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Uma palavra, ele fala e acontece. Quando Jesus veio andando por cima das águas, que para os discípulos parecia, vendo de longe, que era um fantasma, Pedro desafiou Jesus e por Jesus foi desafiado: se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Pedro queria caminhar por cima das águas, e o que Jesus falou para ele: vem, pode vir, sou eu. E Pedro começou a andar, mas quando ele tira os olhos de Jesus, ele vê o vento, ele vê as ondas, o vento, e ele deixa de andar por cima das águas e afunda, gritando: Senhor, socorre-me. E além de estar andando por cima das águas, Jesus virou salva-vidas de Pedro.
Já imaginou? Que salva vidas, irmãos? Alguém que pode salvar alguém naufragando, caminhando assim em cima da água, né? Pegando, tá aqui, peguei. Deus possui tanto poder quanto o direito sobre tudo. Ele é livre. Ele diz a palavra dele em Isaías 43, versículo 13: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Nenhuma mão, nem multidões de mãos poderiam impedi-lo ou impedir Deus de agir. Ele é livre, ele tem o direito, ele tem o poder. E o domínio dele se estende sobre todas as criaturas. Desde a criatura, o homem, o ser humano, os animais, as aves, tudo quanto ele criou. A extensão do firmamento, que é tão extenso, tão imenso, não limita a sua autoridade. Ele tem autoridade sobre tudo que está diante dos seus olhos. Ele sabe o que eu estou pregando agora. Ele muito bem nos conhece. Ele até mesmo conhece aqueles que eu não posso ver agora, mas que estão nos assistindo, recebendo talvez um grande impacto nas suas vidas, da maneira como Deus age e usa os seus servos, que são apenas instrumentos. A minha capacidade para pregar vem dele, vem do Senhor. Ele cuida de tudo, dá sabedoria como devemos proceder, vem dele. Eu gosto quando Paulo expressa lá em 2 Coríntios 3,5, na segunda carta à igreja em Corinto, capítulo 3, versículo 5: até a nossa capacidade de pensar como nos é necessária, vem de Deus. Capacidade de pensar, os pensamentos de maneira correta, vem do Senhor. O céu, juntamente com os seus anjos, está sob a sua autoridade. A criação é imensa, irmãos. Anjos, o céu. Aqui a gente perde um pouco a noção das estrelas por causa da iluminação, mas vai num lugar onde você tem a iluminação da lua. Quando eu era criança em casa, eu via muito mais estrelas do que eu vejo hoje. Na época onde nós morávamos, não tinha chegado ainda naquela época a luz elétrica no bairro e muito menos na via pública. Então à noite, tinha noite que a lua estava com o olhinho bem fechadinho, né? Quase, sabe? Mas tinha época que a lua estava com toda a luz dela. E você olhava para o céu estrelado. São muitas estrelas, as galáxias, uma complexidade imensa para nós, da inteligência, do intelecto, da perfeição moral de Deus, que nos surpreende. O céu, juntamente com os seus anjos, está sob a sua autoridade. Por isso ele é chamado centenas e centenas de vezes o Senhor dos exércitos. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus. Josué clamou ao Senhor quando estava na guerra, no campo de combate, que o tempo parasse. E Deus parou. O sol parou. Dizem que a terra parou, mas o sol parou. A Bíblia diz que o sol parou. E eles foram lutando, como por um dia todo.
o inferno, os demônios estão sob a sua autoridade. Você clama o nome de Jesus, esse nome tem poder. É no nome que nós repreendemos demônios. O fogo pode consumir, a menos que Deus o deixe, até para queimar. O fogo está sob a autoridade de Deus. Lembra da sarça ardente que não se consumia? Tinha fogo na sarça. Aquilo impressionou de maneira absolutamente impactante, tremenda Moisés. Virou para lá para ver o que é aquilo. E Deus então, de maneira muito instantânea, rápida: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Deus despertou a atenção de Moisés com um fogo que não consumia, a sarça. Por acaso, eu vi um vídeo daquela pessoa que, na instrumentalidade maligna, numa representação carnavalesca de 2019, se não me engano, quando ridicularizou e levou ao vexame e a vergonha, uma exibição em que o maligno tripudiava sobre Jesus, e alguém que se prestou ao papel de representar Jesus em intensa humilhação, que nós entendemos escarnecendo daquele que é o Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não muito tempo depois, aquela pessoa que representou a obra maligna morreu carbonizado em São Paulo. Bateu em intensa velocidade na traseira de um caminhão, que era uma Scania, evidentemente, carregada, eu creio, de combustível, chegando num posto. Brinque com Deus. É pior do que brincar com fogo. Quem brinca com fogo está sujeito a se queimar. A Bíblia diz: tomará alguém brasas no seu seio sem que queimem os seus vestidos? É o Senhor. Se você trata com honra, com excelência e considerações tais pessoas que são investidas de autoridade, muito mais o Deus Altíssimo, o Senhor. O fogo só vai consumir se Deus decretar para ele consumir. E o fogo, quando ele está existindo, está acontecendo, ele tem uma sede, um desejo por oxigênio. Ele precisa de oxigênio para sobreviver. Tira o oxigênio, você apaga o fogo. Fizemos esses dias no IF, experiência no laboratório, assim. Tirou o oxigênio. E é interessante que onde há fogo, há a presença de muito vento. Dali, daqui, atrai. Como que atrai? O vento, porque precisa de oxigênio. Pegue uma vela,
partir do momento que você tirar o oxigênio, imediatamente ela vai apagar. Mas ainda assim, se houvesse de Deus um decreto, tirando o oxigênio, aí é com Ele. Não sei como, ainda teríamos fogo. As ondas se erguem e caem ao seu comando. A soberania de Deus se estende sobre a humanidade, sobre a criação e também sobre a humanidade. Ele determina as fronteiras das nações. Ele determina até as línguas que as nações têm. Foi Deus que em Babel, para que fosse cumprida a ordem dele, dada para a família de Noé, que deveriam espalhar e não se aglomerar num único lugar, ele confundiu as línguas, e surgiram as nações, e os idiomas, e tantos dialetos e idiomas que nós temos. As nações, os países. E Deus que confundiu as línguas, Ele tem perfeito conhecimento de todas as línguas. Se Ele decretasse amanhã, por exemplo, que Ele me daria habilidade para falar 8 a 9 idiomas, o que é isso para Deus? Poderia decretar? Sim, mas teria um propósito que muito mais resultaria na glória dele do que qualquer coisa, ou você. Eu passaria até aperto se fosse hoje, sem certas considerações que eu precisaria ter, para Portugal, que parece que fala a língua que a gente fala, não é? Mas tem tanta palavra que eles dizem lá diferente. Você tem água na geladeira? O português vai ficar pensando assim: o que é isso? Geladeira? Geladeira. Será porventura isso uma máquina de lavar roupa? Será porventura isso? Mas não, se tem água na geladeira, será porventura uma caixa d'água? Lá é frigorífico. Ia ser engraçado, é? Você tem água no frigorífico? Eu entrevistei há anos atrás um garotinho, filho do pastor Jovito Nunes, o pastor Jovito trabalha em Portugal. Eu conversei com o Gabriel era uma criança muito esperta, ligeira e tal. Só que ele foi para Portugal com 6 anos. Um dia eu mostro o vídeo do Gabriel para você. É um verdadeiro português conversando. Tem sotaque de Portugal, fala com sotaque. Às vezes até o pai dele tem um pouquinho de sotaque de Portugal. Mas estão lá em Portugal. Deus levou ele para lá. Tem autoridade? Tem. Estava lendo o profeta Ezequiel, quando chegou no capítulo 10 ou 12, prepara a mobília para mudares de país. Ele levou a sério. Deus está falando comigo, vou mudar de país. Começou a empreender o trabalho, está lá ganhando portugueses para Cristo. Até o pai já pegou um pouquinho. Eu tenho reflexo, se eu for num lugar desse, já vou falar igual o português de Portugal. Da excelência da natureza, a excelência de Deus na criação. Tudo quanto Deus é e Deus faz, nós dizemos que Deus é, e viu Deus que era bom. Mas será que viu Deus que era apenas bom quando criou o homem? Vamos conferir.
Cadê lá o texto? Eu li o versículo e acabei não marcando. Depois eu acho para você. E viu Deus que era muito bom. Pois eu acho para você. Na criação do homem. Eu li essa semana em casa e não marquei. Deveria tê-lo marcado. Muito bem. Eu creio que você não quer 27, 28. Eu li, eu estou lendo Gênesis. Ainda não é, eu li essa semana, mas não. Sim, tá. Em algum momento eu li. Depois eu acho e coloco no texto. Alguém já deve ter escrito na minha transmissão aí. Tem sempre alguém que está com a Bíblia aberta, já achou e escreveu na transmissão. Às vezes tem isso. Escreveu, Ernesto? Alguém escreveu na transmissão? Não, né? Mas nós vamos... Isso, irmã Rosângela. Eu estava de olho no 31 aqui. Eu estou lendo Gênesis. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do sexto dia. Quando ele criou o homem à sua imagem, ele o criou, Deus abençoou. Fala com o homem, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, não apenas bom, mas muito bom. A melhor consideração que nós podemos ter diante deste fato, da excelência da natureza de Deus e sua excelência na criação: Ele é soberano, Ele é único, Ele é independente, Ele é absoluto, Ele é eterno, tudo isso no domínio dele. Todas as coisas foram feitas por ele, tem autoridade sobre tudo, inclusive sobre mim, sobre a minha vida e sobre a sua vida também, sobre o meu ser, sobre o seu ser. Não dá para discutir com Deus, mas que tenhamos as mais elevadas considerações, que Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pensamos ou daquilo que imaginamos. E a Ele toda a glória, toda a honra. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Qualquer notícia com respeito à criação de Deus, entenda, Deus está no controle. Está vindo tempestade? Você pode falar com Ele, você pode orar. Cuida, Senhor, da minha casa, da minha vida. Uma palavra, a ação de Deus. Eu estava no posto de combustível este ano, no mês de janeiro. De um lado estava uma tempestade que nos alcançou naquele lugar. Eu estava ali para abastecer, e quando o rapaz começou a abastecer o carro, que ele colocou acho que R$30 de combustível, acabou a energia. Deu só para colocar 30, acabou a energia, não tinha como colocar mais. Eu olhei para a cobertura do posto, aquele vento forte, eu falei: o que é que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou nesse lugar agora? Essa cobertura pode cair com esse vento. Mas um pensamento inundou o meu ser. Você pode falar com Deus. E eu disse: Senhor, socorre-me. Está tendo uma tempestade. E de repente, o vento acalmou, a chuva parou, e eu saí daquele ambiente, daquele lugar. Deus interveio
no seu agir. Daniel, quando estava na cova dos leões, a Bíblia diz que Deus fechou a boca dos leões. O leão não conseguiu abrir a boca de jeito nenhum, nem para bocejar. Já viu o leão bocejando? Se ele boceja e resolve dar um suspirar mais elevado, aquele ronco, né? Que força que tem, não é? O ronco do leão, nem sei se é ronco que fala, né? Depois a gente acha a palavra correta. Fechou a boca dos leões. Não é que Deus impediu os leões de verem Daniel, não é isso. Fechou a boca. Deus fechou a boca, pode ver à vontade. Não vai fazer nada. Coloquemos-nos em pé nesse momento. Nosso Deus é o Deus que salva, liberta e transforma. Aprove a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Isso é Paulo. Foi alcançado no encontro pessoal com Jesus na estrada de Damasco. Mas toda conversão é resultado de um encontro pessoal do pecador perdido com Jesus, o Senhor. É aquele agir de Deus, de Jesus, que invade todo o nosso ser, enternece o nosso coração, e a palavra que mais circula nas nossas correntes sanguíneas é: eu preciso de um Salvador, sou pecador perdido, eu preciso de Jesus. E Jesus foi claro em dizer: os sãos não necessitam de médico. Eu não vim chamar os sãos, mas eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. E vindo a Cristo, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E o Espírito Santo trabalha a convicção, convencer do pecado, do juízo e da justiça. E todos os dias o Espírito Santo está na obra de salvação. Deus está na obra de salvação. Jesus está na obra de salvação. Salvar é a missão dele. O homem criado à sua imagem e semelhança, a imagem e semelhança de Deus, na intromissão do pecado, trouxe sobre si a condenação eterna, mas Deus providenciou o Salvador. A obra de salvação parte de Deus, do interesse de Deus. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busca Deus. O cristianismo é Deus buscando os pecadores perdidos. Por isso um evangelho é pregado. A igreja tem uma missão de evangelizar, de anunciar, os salvos indo até os perdidos, e os perdidos sendo alcançados com a pregação do evangelho através da obra ministerial da igreja do Senhor Jesus. Muito bem, eu vou orar nesse momento. Talvez alguém na transmissão nesse momento está debaixo de intensa convicção do Senhor. É o seu momento de se apresentar, de entregar sua vida a Jesus. E tem aqueles também que estão consagrando, dedicando suas vidas ao Senhor. Oremos. Nosso Deus,
Pai bendito, Senhor Redentor de todo poder e glória, o Senhor é o Deus que salva. O braço do Senhor não está encolhido para salvar. O Senhor tem uma palavra, uma mensagem de esperança, que todo pecador perdido, ao recebê-la, traz a consideração que o Senhor tem na obra redentora do Senhor Jesus Cristo, realizada na cruz do Calvário, para que todo aquele que crê em Jesus não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor é o Deus que tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Ó Deus, que sejamos melhores servos para o Senhor e que nos dediquemos completamente à Tua vontade perfeita, boa e agradável que ela é, que ela seja desejada por nós. Obrigado a Deus por esse tempo de estudo no Salmo 103. E que, sendo da vontade do Senhor, tenhamos no próximo domingo a vinda do Teu servo, o pregador, o Iter. Já por alguns anos é nosso desejo ouvi-lo pregando sobre a vinha de Nabote. Ó Deus, sendo da Tua vontade, o prepare nessa semana e derrama sobre ele a graça do Senhor, e que no próximo domingo, sendo da vontade do Senhor, sejamos abençoados com este Teu servo e com a pregação que ele vai, sendo instrumento nas mãos do Senhor, pregar para nós. Já oramos por ele, ó Deus, sendo usado pelo Senhor. Abençoa o nosso povo, ó Pai. Alguns não puderam chegar, mas os que chegaram, que saiamos todos daqui com aquela alegria do Senhor. No nome de Jesus oramos, com corações agradecidos. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.